A misteriosa 70ª semana de Daniel 9. É importante frisar, particularmente, que as visões deste capítulo foram dadas a Daniel no primeiro ano do rei Dário, que correspondia aos 70 anos determinados por Deus para o cativeiro dos judeus em Babilônia. Então, Daniel orou com a expectativa da restauração do reino de Israel, conforme havia sido prometido por Deus nos demais profetas. Todavia, o Senhor revelou a Daniel, neste capítulo, que haveria ainda um tempo para que isto ocorresse, conforme definido na profecia das 70 semanas, as quais estaremos comentando a partir do final do 12º capítulo. Nós lemos em Daniel 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. 2 No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos, de que falará o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. 3 Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. 4 Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. 5 Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. 6 E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. 7 A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. 8 Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. 9 Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. 10 E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. 11 Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. 12 Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. 13 Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. 14 Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. 15 Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. 16 Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. 17 Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. 18 Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. 19 Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. 20 Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. 21 Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. 22 Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora, saí para fazer-te entender o sentido. 23 No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 24 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão,
para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. 25 Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26 Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. 27 Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Deixamos Daniel, no final do capítulo anterior, empregado nos negócios do rei. Mas aqui o temos empregado em negócios melhores do que qualquer rei tinha para ele, falando com Deus e ouvindo dele, não apenas para si mesmo, mas para a igreja, cuja boca ele era para Deus e para cujo uso os oráculos de Deus eram confiados a ele, relativo aos dias do Messias. Observe. Quando foi que Daniel teve esta comunhão com Deus? Verso 1. No primeiro ano de Dário, o Medo, que foi recentemente feito rei dos caldeus, Babilônia sendo conquistada por ele e seu sobrinho, ou neto, Ciro. Neste ano terminaram os 70 anos de cativeiro dos judeus, mas o decreto para sua libertação ainda não foi emitido, de modo que este discurso de Daniel a Deus parece ter sido feito naquele ano e, provavelmente, antes de ele ser lançado na cova dos leões. E um incentivo poderoso, talvez, fosse para ele manter-se tão próximo do dever da oração, embora lhe custasse a vida, que tão recentemente havia experimentado o benefício e o conforto disso. Observe que os 70 anos de cativeiro foram minuciosamente projetados por Deus para que correspondessem às 70 semanas proféticas citadas neste capítulo, uma semana profética para cada ano de cativeiro em Babilônia. De maneira que a restauração de Israel depois dos 70 anos em cativeiro, ainda deveria aguardar por 70 semanas até que houvesse uma restauração final do povo de Israel, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, segundo a carne, e isto ocorreria somente no final da 70ª semana, a saber, a última, que sabemos refere-se ao período do governo do Anticristo, em cuja metade final ocorrerá a grande tribulação, com a batalha do Armagedom, que culminará com a segunda vinda de Jesus com poder e grande glória para libertar Israel do endurecimento espiritual em que se encontra em uma forma de cativeiro até os dias de hoje. Aqui, e somente neste tempo haverá uma restauração completa da referida nação, a que o apóstolo Paulo se refere em sua carta aos Romanos dizendo que depois de ter entrado a plenitude dos gentios então todo Israel será salvo. Há portanto um programa divino em andamento desde as mais remotas épocas, e nós nos encontramos no limiar do fechamento completo deste programa, com a esperada restauração final de Israel. Daniel entendeu pelos livros que 70 anos era o tempo fixado para a continuação das desolações de Jerusalém. Verso 2. O livro pelo qual ele entendeu isso foi o livro das profecias de Jeremias, no qual ele achou expressamente predito, Jer 29.10, depois de 70 anos se cumprirem na Babilônia, e, portanto, devem ser contados desde o primeiro cativeiro, no terceiro ano de Jeoaquim, do qual Daniel tinha motivos para se lembrar com bom sinal, pois foi naquele cativeiro que ele próprio foi levado, cerca de 604 a.C., eu te visitarei e cumprirei minha boa palavra para contigo. A oração que Daniel fez foi respondida, e a vinda do Messias, e a destruição de Jerusalém foram preditas. A resposta que foi imediatamente enviada à oração de Daniel é muito memorável, pois contém a mais ilustre predição de Cristo e da graça do Evangelho que existe em todo o Antigo Testamento. Se João Batista era a estrela da manhã, este era o amanhecer para o sol da justiça, o amanhecer do alto. Aqui está a hora em que esta resposta foi dada. Foi enquanto Daniel estava em oração. Isso ele observou e deu forte ênfase. Enquanto eu falava, verso 20, sim, enquanto eu falava em oração, verso 21, antes que ele se levantasse dos joelhos, enquanto ainda havia mais que ele pretendia dizer. Ele estava fazendo súplica perante o Senhor seu Deus, e apresentando-a a ele como um intercessor por Israel, e nesta oração sua preocupação era com o monte sagrado de seu Deus, o Monte Sião. As desolações do santuário estavam mais próximas de seu coração do que as da cidade e da terra, e a reparação disso e o estabelecimento do culto público a Deus de Israel novamente eram as coisas que ele tinha em vista, na libertação para a qual estava se preparando, mais do que o restabelecimento de seus interesses civis. Agora, enquanto Daniel estava assim empregado, ele recebeu uma concessão da misericórdia pela qual orou. Observe que Deus está muito pronto para ouvir a oração e dar uma resposta de paz. E, enquanto ele falava com tanto fervor e ardor,
o anjo veio a ele com uma resposta graciosa. Deus se agrada de devoções animadas. Agora não podemos esperar que Deus nos envie respostas às nossas orações por anjos, a menos que oremos com fervor por aquilo que Deus prometeu. Podemos pela fé aceitar a promessa como uma resposta imediata à oração, porque é fiel aquele que prometeu. Ele descobriu uma redenção muito maior e mais gloriosa que Deus realizaria para sua igreja nos últimos dias. Observe que aqueles que desejam se familiarizar com Cristo e sua graça devem estar muito em oração. Era por volta da hora da oblação da tarde, verso 21. O altar estava em ruínas e não havia nenhuma oblação oferecida sobre ele. Mas, ao que parece, os judeus piedosos em seu cativeiro pensavam diariamente no momento em que deveria ter sido oferecido, e naquela hora estavam prontos para chorar no altar. Daniel lembrou disso, e desejou e esperou que sua oração fosse apresentada a Deus como incenso, e o levantar de suas mãos, e seu coração com as mãos, fossem aceitáveis aos seus olhos como o sacrifício da tarde. Salmo 141 verso 2. A oblação da tarde era um tipo do grande sacrifício que Cristo deveria oferecer na noite do mundo, e foi em virtude desse sacrifício que a oração de Daniel foi aceita quando ele orou por amor do Senhor. E por causa disso esta gloriosa revelação do amor redentor foi feita a ele. O Cordeiro abriu os selos na virtude de seu próprio sangue. O mensageiro por quem esta resposta foi enviada. Não foi dado a ele em um sonho, nem por uma voz do céu, mas, para maior certeza e solenidade, um anjo foi enviado de propósito, aparecendo em forma humana, para dar esta resposta a Daniel. Observe. Quem era este anjo, ou mensageiro? Era o homem Gabriel. Se Miguel, o arcanjo, como muitos supõem, não é outro senão Jesus Cristo, este Gabriel é o único anjo criado que é mencionado nas Escrituras. Gabriel significa o poderoso de Deus, pois os anjos são grandes em poder, 2 Pedro 2 verso 11. Era ele quem eu tinha visto na visão no princípio. Daniel ouviu ser chamado pelo seu nome, e daí o aprendeu, Daniel 8 verso 16. E, embora então ele tremesse ao se aproximar, ele observou com tanto cuidado que agora o reconhecia, sabia que era o mesmo que vira no início, conhecendo um pouco melhor, agora não ficou tão apavorado ao vê-lo como antes. Quando este anjo disse a Zacarias, pai de João Batista, eu sou Gabriel, Lucas 1 verso 19, ele pretendia assim lembrá-lo deste aviso que ele havia dado a Daniel sobre a vinda do Messias quando estava à distância, para confirmação de sua fé no aviso que ele estava prestes a dar, como estando à porta. As instruções que este mensageiro recebeu do Pai das Luzes a quem Daniel orou, verso 23. No princípio de tuas súplicas, a palavra, o mandamento, veio de Deus. Foi dado aviso aos anjos no céu sobre este conselho de Deus, que eles desejavam examinar, e foram dadas ordens a Gabriel para ir imediatamente e trazer o aviso a Daniel. Com isso, parece que não foi nada do que Daniel disse que moveu a Deus, pois a resposta foi dada quando ele começou a orar. Mas Deus ficou muito satisfeito com seu discurso sério e solene ao dever, e como sinal disso, enviou-lhe esta graciosa mensagem. Ou talvez tenha sido no início das súplicas de Daniel que a palavra de Ciro, ou mandamento, saiu para restaurar e edificar Jerusalém, essa saída mencionada no verso 25. A coisa foi feita neste mesmo dia. A proclamação da liberdade aos judeus foi assinada esta manhã, exatamente quando você estava orando por ela. E agora, no final deste dia de jejum, Daniel percebeu isso, pois, no final do dia da expiação, a trombeta do jubileu soou para proclamar a liberdade. A pressa que ele teve para entregar sua mensagem. Ele foi levado a voar velozmente. Verso 21. Os anjos são mensageiros alados, rápidos em seus movimentos, e não demoram a executar as ordens que recebem. Eles correm e voltam como um relâmpago. Ezequiel 1 verso 14. Mas, ao que parece, às vezes eles são mais expeditos do que em outros momentos e fazem um despacho mais rápido, pois aqui o anjo foi levado a voar rapidamente. Isto é, ele recebeu ordens e foi habilitado a voar rapidamente. Os anjos fazem seu trabalho em obediência ao comando divino e na dependência da força divina. Embora sejam excelentes em sabedoria, eles voam mais rápido ou mais devagar, conforme a orientação de Deus. E, embora sejam excelentes em poder, eles voam, senão como Deus os faz voar. Os próprios anjos são para nós o que ele os faz ser. Eles são seus ministros e fazem a sua vontade. Salmo 103 verso 21. Ele o tocou, verso 21, como antes, capítulo 8 verso 18, não para despertá-lo do sono como então, mas para dar-lhe uma dica para interromper sua oração e atender ao que ele tem a dizer em resposta a isso. Eu vim para mostrar-te, verso 23, para dizer-te o que antes não sabias. Ele lhe mostrou os problemas da igreja que ocorreriam cerca de 300 anos depois sob Antíoco, e o período desses problemas, capítulo 8 verso 19. Mas agora ele tem coisas maiores para mostrar a ele, veio para dar a Daniel habilidade e entendimento,
verso 22, não apenas para mostrar essas coisas, mas para te fazer entendê-las. Ele assegurou-lhe que era um favorito do céu, caso contrário ele não teria recebido esta mensagem para ser enviada a ele, e ele deve tomá-la como um favor. Eu vim para mostrar-te, porque tu és grandemente amado. Tu que és altamente favorecido, como Daniel, muito amado. Daniel havia orado por seu povo e pela cidade santa, para que fossem libertados, para que ela pudesse ser reconstruída. Mas Deus lhe responde acima do que ele era capaz de pedir ou pensar. Os tempos aqui determinados são um tanto difíceis de entender. Em geral, são 70 semanas, ou seja, 70 vezes 7 anos, o que perfaz apenas 490 anos. Os grandes assuntos que ainda estão por vir, relativos ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém, estarão dentro do escopo desses anos, sendo que a última semana é destacada das 69 anteriores, pois refere-se ao período em que Deus voltaria a tratar da libertação da nação de Israel para a recepção do Messias, mas isto seria feito em dias difíceis e trabalhosos para eles, pois as assolações estavam determinadas para ocorrerem. A história da igreja cristã foi fechada com o arrebatamento, e os juízos previstos sobre a humanidade em geral no livro de Apocalipse provavelmente se referem ao período da Grande Tribulação, que corresponde aos 13,5 anos finais do governo do Anticristo. Daí não ser sábio e prudente tentarmos relacionar ocorrências de nossos dias com tais juízos catastróficos em Apocalipse, para que não erremos como muitos já erraram antes, tentando conciliar as ocorrências de seus dias com tais juízos do tempo do fim, e suas afirmações se revelaram incorretas e falsas. Devemos ser prudentes então, incluindo possivelmente em nossas afirmações sobre as possibilidades de haver alguma correspondência entre as calamidades de nossos dias com o que está contido no livro de Apocalipse. A revelação de Apocalipse não se refere exclusivamente ao povo de Israel, pois Jesus enviou cartas às igrejas, e depois de concluir o tempo da igreja com os remidos sendo achados no céu, ele manda João subir ao céu para ver as coisas que aconteceriam depois destas coisas no tempo do fim. Estas coisas possivelmente se referem à 70ª semana da profecia de Daniel. Os 7 últimos anos conclusivos da história em que o governo será dado aos santos do Altíssimo juntamente com Cristo. Por oportuno, cabe destacar que as 59 semanas não se referem ao tempo da igreja no Novo Testamento, mas ao tempo que deveria ser aguardado até a vinda e morte de Jesus na cruz, para a remissão dos nossos pecados, tanto dos gentios quanto dos judeus. Mas, o tempo da igreja cristã não seria contado na profecia, pois a expectativa de Daniel se referia exclusivamente à restauração de Israel, e não cogitava de haver ainda um longo período de mais de 2000 anos da operação da salvação de Jesus na terra, incluindo a totalidade das nações e povos gentios. De maneira que este período é colocado como o hiato existente entre o final das 69 semanas, cujo marco final é a morte de Jesus na cruz, e o início da 70ª e última semana, em que Deus estará trabalhando para remover o endurecimento de Israel e restaurar a citada nação.